Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Queria ter uma conversa séria com vocês sobre corrupção no setor de resíduos sólidos. É isso mesmo. Nós estamos acompanhando aí que agora a Câmara, estamos em outubro de 2015, e a Câmara dos Deputados aprovou o adiamento aí do fim dos lixões, né, que a Lei Federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tinha colocado o prazo para 2014, estamos em 2015, o pessoal não cumpriu, alguns poucos só que cumpriram. Então a Câmara aprovou, o Senado já tinha colocado isso para adiar aí o fim dos lixões e a Câmara aprovou aí para que fosse prorrogado aí esse prazo realmente, né? Agora vamos entender o seguinte. Primeira coisa, que quem está realmente preocupado com a questão dos lixões no Brasil, com a miséria, sabe, com aquela cena de gente pobre no lixo e tudo mais, quem está preocupado com isso sabe que com certeza adiar ou prorrogar o fim dos lixões não é a solução. Isso está longe de ser a solução. Porque não adianta você prorrogar uma coisa se os problemas continuam sendo os mesmos. Tá? Você prorrogar de limpar uma casa não vai fazer a casa ficar mais limpa. A casa vai continuar suja. E se passar mais tempo vai ficar mais suja ainda, pior de limpar. Então, prorrogar não é solução. Primeira coisa. Segunda coisa é entender o que seria a solução. Para isso, você tem que sentar com os prefeitos, com os gestores públicos no Brasil e tentar entender por que não foi feito o plano. Que normalmente, mesmo sendo uma metrópole como São Paulo, em 6 meses você consegue fazer um plano desse. Estamos falando aqui de um plano, um planejamento. Não tem nada assim de ultra secreto, de ultra tecnológico em se elaborar um planejamento. Mesmo que eu não saiba mesmo que eu não saiba como funciona uma usina de reciclagem, eu posso entender o seguinte: existe usina de reciclagem de papel, por exemplo, e ela funciona. Funciona porque tem nos países assim, assim, assado, funciona. Então existe, funciona. Então coloco no meu planejamento que papel a partir de agora precisa ser reciclado. Não pode mais ir para um aterro sanitário, ou um lixão, ou uma disposição qualquer que exista na cidade. É difícil fazer isso? Bom, se não é difícil fazer o plano, mesmo que o prefeito diga, mas a gente não tem competência técnica, beleza, entre em contato. Olha, todo o Estado brasileiro, todo o Estado federativo brasileiro tem universidades. Então, entre em contato com as universidades brasileiras, se vocês não quiserem contratar consultorias, que às vezes são muito caras, e às vezes tem muito consultor também que engana, que não sabe resolver as coisas e mete a cara para fazer. Então, se você não quiser fazer isso, então entre em contato com as universidades e faça. Então, a questão técnica não é problema. Questão de recurso também não é problema, porque o plano ele só deve criar condições para que sejam feitos investimentos. A maior parte dos investimentos vem do setor privado, se for feito planejamento conforme a lei. Agora, para os municípios, né, que precisam de dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro em caixa, a lei diz o seguinte: se fizer o plano, recebe o dinheiro para implementar as soluções às quais os municípios são responsáveis, somente aquelas. Tá? Ajuda os catadores, implanta aterro sanitário como última opção, faz coleta seletiva, enfim, tem uma série de apoio. Tem apoio técnico também do governo e tem apoio, tem as universidades, tem apoio financeiro também do governo, enfim, uma série de coisas. Ou seja, falta de apoio técnico e falta de tempo e falta de dinheiro não é verdade. Isso não é verdade. Agora vamos lá, o que é então a problemática? Bom, sabemos que no Brasil, e agora vamos falar a verdade, vamos parar Bom, sabemos que no Brasil existe a coisa chamada máfia do lixo. E a máfia do lixo é o seguinte: como é que funciona isso? O camarada está lá, é responsável pelo aterro sanitário, pelo lixão, sei lá o que é. Então tem o outro lá que faz a coleta de lixo, então eles fazem uma licitação lá, né, em que aquela licitação já está ganha. A empresa fulano de tal que vai ganhar e vai levar para o aterro sanitário. Então, duas figuras aí, dois atores, a empresa de coleta e a empresa de aterro sanitário. A prefeitura paga, mesmo que pasme, mesmo que a sua cidade seja pequena, a prefeitura paga milhões de reais pelo serviço de coleta e disposição final de resíduos. Nesse pagamento de milhões, existe uma grande tendência a ter movimentos aí de corrupção. Para saber se é verdade, coloque aí no Google lixo, corrupção.
você vai ver a quantidade de coisa que vai aparecer aí no Google das notícias sobre corrupção e lixo. Por que isso acontece? Pensa comigo. O setor de lixo, o pessoal já pensa assim, lixo, ninguém olha para aquilo ali, vira a cara para o outro lado. Se vira a cara para o outro lado, fica uma situação que é necessária, mas aí ninguém está prestando atenção, ninguém gosta de lixo, lixo fede, lixo é ingrato, não sei o quê. Aí o camarada que é corrupto, ele se aproveita disso aí e faz desse setor de lixo, talvez, junto com o setor da saúde e educação, por incrível que pareça, eles fazem desses setores os setores mais propícios à corrupção no Brasil. Então o fato das pessoas não olharem para a questão do lixo, aí fica muito mais fácil. Está todo mundo olhando só para educação e saúde, que está um caos também, aí fica olhando só para lá. E aí não olha para o lixo. Ao não olhar para o lixo, ninguém investigar, ninguém querer saber disso, aí ele faz a festa que ele quiser ali. E a máfia funciona a partir do momento em que a empresa que ganhou a licitação paga propina para o prefeito. Só que ela não paga só uma vez, normalmente. Paga todos os meses. Todo mês a empresa que faz a coleta paga propina para o prefeito, para o secretário, para não sei quem, não sei o que lá. Onde há processo de corrupção, máfia do lixo, acontece isso. E o camarada do aterro sanitário também ganha o dele, ganha a parte dele. Só que aí o que acontece? Na hora da campanha política, aí vem a turma do lixo e paga a campanha do prefeito. Simples, né? Paga a campanha do prefeito, garante que o serviço de lixo continua sendo feito por eles, e daí eles ficam lá de boa e aí acontece um grande processo de corrupção. Sendo assim, a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é um problema, porque tira dessa galera esse poder. Por quê? Porque faz o seguinte, planeja e entrega tudo que pode ser reciclado e tudo que pode ser tratado para o setor privado. E aí eles perdem um pouco o controle sobre isso. Porque se eu incentivo a uma usina de reciclagem, e a usina de reciclagem privada vai começando a espalhar o negócio. O que estava antes concentrado em uma só empresa vai passar agora a ficar em biodigestor, usina de compostagem, usina de reciclagem de papel, usina de reciclagem de vidro, usina de reciclagem de plástico e várias outras usinas de reciclagem. Fica muito mais complicado para a máfia do lixo se organizar dentro de um processo desse. Existe também, é preciso estar de olho, mas fica mais complicado. Então, me digam, há interesse, há vontade política de mudar um cenário como esse nas prefeituras onde existe isso? Aí você vai entender que não há interesse. Pois bem, agora como saber quem faz ou não faz? Qual é o gestor público que faz isso e quem não faz? Dê uma olhada na movimentação que o prefeito da sua cidade fez nesse setor de lixo. Porque ele entrou em 2012 já com essa cobrança. Ele já entrou com o prazo de elaboração de plano de resíduos vencido. Então ele já entrou sabendo. Inclusive muitos deles fizeram campanha política dizendo que vão abraçar, que vão resolver, que vão, maravilha, vai ser uma beleza. Não vai ter mais lixo na cidade, todos os catadores vão ficar ricos. Ele entrou já falando isso. Só que até agora não fez nada. E onde fez, que é o caso de Belém do Pará, ele começou de trás para frente. Ele começou fortalecendo a turma do lixo, que é justamente a turma que paga as campanhas, aquele processo, aquele negócio lá e tudo mais. Então, é assim, se você quer saber aonde pode estar acontecendo isso, então você tem que observar o comportamento do gestor público da sua cidade. E aí, se o comportamento dá indícios, um pouquinho investigativo, isso daí é jornalismo investigativo. Então, se dá indícios, aí pode cutucar ali que ali tem coisa. Aí eu convoco aquela população aí no Brasil que está lutando, que se veste de verde e amarelo, então, bota a camisa verde e amarela e vai lá, dá uma investigada, pressiona o Ministério Público a fazer isso, porque é contra a lei. O que eles estão fazendo, não cumprir a lei, é contra a lei. Sabe como se chama a pessoa que não cumpre a lei? Bandido. Aí, olha, sabe o que é engraçado? Muitos desses gestores públicos estão falando aí na televisão que bandido bom é bandido morto. Já pensou se a gente aplica essa regra também a eles? Tem muitos aí que estão defendendo a diminuição da maioridade penal, que bandido não sei o quê, que criminoso, que aponta o dedo para muitos criminosos, mas ao deixar de cumprir a lei, olha, quem não cumpre a lei é criminoso.
É crime não cumprir lei. Então é criminoso. Se é criminoso, resta saber qual é o crime, daí dá a sentença. Tá? E os gestores públicos que não cumpriram isso são criminosos. Cadê a justiça? Ou a justiça só vale para preto, pobre, índio, né, a minoria, as minorias. Só vale para as minorias? Então, muita atenção nesse setor de resíduos sólidos que se envolve muita gente. Claro que é um setor também perigoso, isso dá morte. Né? Aí tem prefeitos aí que até morreram por causa dessa questão de resíduos sólidos. É um tema muito sensível, mas eu acredito que na criação desse novo Brasil é preciso que a gente entenda isso. Nós estamos num processo muito bacana de democratização da informação no Brasil. Né? Então, assim, você hoje tem a oportunidade de criar o seu próprio canal do YouTube. Inclusive, eu aconselho, faça aqui como a gente, o canal Energia e Meio Ambiente. Crie o seu próprio canal, denuncie as coisas, sempre com cuidado para não comprometer sua vida, mas denuncie. Por quê? Quem tem dinheiro, compra mídia. Tá? Essa turma que tem dinheiro, o prefeito e a turma da máfia do lixo, eles têm dinheiro para comprar mídia. A mídia só vai publicar coisas que interessam a eles. Ou, na pior das hipóteses, não vai publicar coisas que vão denunciá-los. E a mídia que denuncia, porque muitas vezes tem uma outra ligação de um outro político aí por trás que está interessado, em algumas vezes, né, em pegar aquele negócio para ela. Tá? Então, há de se ter muito cuidado, é preciso uma justiça neutra nesse processo, que no caso é o Ministério Público das cidades. Tá? Então, é preciso que o Ministério Público das cidades haja. Por quê? Motivo ele tem, que é o não cumprimento da lei. Então, o Ministério Público está aí para isso. Não cumpriu a lei, ele tem que ir lá em cima. E muitos ministérios públicos brasileiros aí de vários estados estão fazendo isso. Só que o que a gente está pedindo é mais eficiência. E olha, vista a camisa também verde e amarela para protestar contra a prorrogação dos fins dos lixões, que isso não resolve nada. Sabe o que isso faz? Isso passa a obrigação para o outro prefeito, porque a eleição para prefeito foi em 2012 no Brasil, né? E a próxima vai acontecer em 2016. Aí quem ganhar começa, né, em 2017 falando o quê? Ele vai dizer, isso aí é problema do gestor anterior, não tem nada comigo não. Eu não sou culpado disso, não. Isso aí já era para ter resolvido muito tempo atrás. Inclusive, ele vai fazer a campanha dele falando mal do atual prefeito. Porque era para ele ter resolvido, nós vamos resolver, entendeu? Então, vai passar para o outro. O outro também não vai resolver, provavelmente, a não ser que haja pressão pública, e daí vai jogar para o outro. Aí vem de novo um outro político sem vergonha, desculpem a palavra, mas sem vergonha, porque ao prorrogar a questão do lixo e não implementar as soluções, por exemplo, dar coleta seletiva para os catadores, investir em usinas de reciclagem, biodigestor, então você está condenando os catadores e a população de baixa renda a viver nessas condições que vivem, por exemplo, o pessoal aí no lixão de Brasília, a capital do Brasil. A capital do Brasil tem o maior lixão do país no momento. Isso porque aquele do Rio de Janeiro foi fechado. Foi simplesmente fechado. Não foi resolvido o problema, foi somente fechado. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Tem que se aplicar a lei, há de se fazer justiça, há de se investigar e há de se fazer pressão. Convoco aí os cometas da sustentabilidade a entrar nessa campanha com a gente e investigar mais esse processo. Porque o setor de lixo no Brasil movimenta por ano bilhões de reais. É isso mesmo, não são milhões, não, são bilhões de reais. E a maior parte, infelizmente, talvez, eu imagino que a maior parte disso seja produto de corrupção, já que a lei que ia resolver essa problemática não está sendo aplicada na velocidade como deveria estar sendo aplicada. Existem alguns casos de sucesso, mas ainda estamos longe de levar essa solução para todo o Brasil. E se é assim, a máfia continua e eles não estão interessados na implementação da lei. Então eles vão tentar prorrogar isso aí o máximo possível. É preciso estar em cima, é preciso da sua colaboração, tá certo? Grande abraço, curta aí o nosso canal Energia e Meio Ambiente para ficar ligado sobre o que acontece de fato no setor de resíduos sólidos. Grande abraço e até a próxima.